Oi, gente, eu sou a Jéssica, jornalista por formação, agora também consultora de imagem. Eu tô aqui para fazer uma aula que ela não tem preço. Ela mudou a minha vida. Seria a aula de US$ 1 milhão, mas por ela não ter preço, eu resolvi compartilhar gratuitamente com vocês. Isso é loucura, eu sei, mas o conhecimento que eu consegui resumir aqui numa aula que mudou a minha vida, né? Que eu consegui numa tese de doutorado. E não só, as minhas experiências de vida também me conduziram até aqui. Eu não tinha como cobrar, né? Se eu cobrasse R$ 9,90, R$ 19,90, R$ 29,90, não ia ter sentido, sabe por quê? Porque eu quero que todo mundo assista essa aula. Que essa aula seja uma aula que eu consiga levar para o mundo, realmente. Porque a beleza, vocês vão ver, eu peço por favor que vocês assistam até o final, porque a beleza, como vocês vão poder ver nessa aula, ela não só não tem preço, ela não só importa, como ela é fundamental, mais ainda nos tempos que a gente tem vivido. De isolamento social, de desesperança, de maldade, de corrupção, de coisas humanas ou não pela nossa própria debilidade. Vocês vão ver que a beleza, ela não é só exterior, ela é muito além do exterior e ela pode fazer diferença na vida de todo mundo. Então eu peço, primeiro, que você assista até o final. Segundo, ela não tem preço, mas se você gostou, eu te peço, por favor, se você puder deixar um comentário, se você puder mandar para outras pessoas, se você puder mandar um e-mail me falando do seu feedback, de como isso pode ter mudado a sua forma de pensar, pequenas ações no seu dia a dia que podem fazer a diferença, né? Espalhar a beleza pelo mundo. E se você quiser, eu estou disponível para ir até a sua cidade, para ir até, sei lá, onde for, de norte a sul, para outro país. A gente pode viabilizar, ela é uma palestra gratuita, mas a gente pode viabilizar a ida com outras palestras, agregando outras palestras mais técnicas sobre a consultoria de imagem, ou análise de coloração pessoal, que é uma coisa que eu tenho, que vocês vão ver aqui na palestra, é uma coisa que eu estou completamente apaixonada. E a minha história, se vocês quiserem saber um pouco mais, tem aqui um vídeo no site, que provavelmente vocês chegaram até essa palestra pelo site. Vocês vão poder ver nesse vídeo um pouquinho do como eu cheguei, né, nesse conteúdo, na beleza, na consultoria de imagem, como isso tem mudado a minha vida e eu tenho certeza que pode mudar a sua. Vou começar agora, tá? Eu vou ficar olhando pro lado um pouquinho, porque eu tô com o computador aqui, vai projetar aqui na TV, para vocês conseguirem acompanhar um pouquinho o raciocínio. Por que a beleza importa? Eu vou explicar um pouquinho dessa imagem, né? O que tem acontecido hoje no mundo, né? A gente precisa procurar beleza, né? Eu brinco que eu moro em Florianópolis e eu brinco que as pessoas vêm pra cá e elas vão passear em Jurerê Internacional. E elas não vão passear à toa, né? Primeiro que aqui em Florianópolis a gente tem uma exuberância de beleza natural, né? Que é um presente de Deus mesmo, né? A gente não precisa procurar muito para ver beleza, né? A gente vai na beira-mar, a gente olha para a natureza, para as coisas que ainda estão preservadas e a gente vê uma beleza que é da natureza, né? Que é aquelas coisas criadas por Deus que a gente não tem dúvida de beleza. Mas o que a gente fez, né, ao longo da humanidade? Primeiro que inicialmente a gente até copiou essa beleza, né? Os arquitetos, né? Os designers de moda, a gente até se preocupou a copiar essa beleza nas roupas, na arquitetura. Depois, a gente passou por uma fase que foi uma fase de funcionalismo, né? Talvez até ela teve um sentido em algum momento, né? Momentos de crises históricas, de crises econômicas, e a gente virou uma sociedade funcionalista. A gente cobriu de concreto o que era beleza. Tanto que hoje a gente tem reproduzido. O que a arquitetura está fazendo? Ela está recriando espaços de natureza dentro dos prédios. Porque a gente precisa de beleza. E não tem nada mais belo, não tem nada que seja um modelo melhor para nós do que as coisas criadas por Deus. Olha só. O que aconteceu, né? Eu vou indicar esse vídeo para vocês, eu não vou passar aqui, mas eu vou indicar esse vídeo já começando, indicando esse vídeo aqui do Roger Scruton, que se chama Por que a Beleza Importa? Vocês podem procurar no YouTube, tem um vídeo completo que ele explica um pouco mais sobre essa ideia, né? Do que aconteceu com o mundo. E aí, eu diria, né, a partir de estudos que eu fiz, que o que aconteceu com o mundo é que o mundo perdeu a noção de beleza, né? Que é uma coisa que ele fala também. E aí eu vou explicar para vocês o que é essa noção de beleza, né? A gente precisa sim recuperar a noção de beleza, a noção do que é belo. E aí é isso que a gente vai fazer aqui nessa aula. A gente vai recuperar essa noção de beleza. Primeiro, né?
Para a gente entender, né, a estrutura da natureza humana, o que isso tem a ver, depois vocês vão saber. A gente vai começar a conectar as teorias e vocês vão perceber que ela tem tudo a ver. Que a gente entender o que é o ser humano tem tudo a ver com a beleza. Primeiro, né, o que existe nessa estrutura humana? A gente tem a vontade, né, que hoje a gente tem uma vontade infelizmente débil e isso nos dificulta o acesso a muitas coisas. Mas a nossa vontade, naturalmente, ela está inclinada ao bem, né? Ninguém faz o mal porque quer fazer o mal, fora pessoas muito cruéis, que são a minoria. A gente tem as pessoas naturalmente inclinadas a fazer o bem, né? Até às vezes a gente faz o mal querendo fazer o bem, né? Como diria São Paulo, né? Faço o mal que eu não quero, em vez de fazer o bem que eu quero. Mas a nossa vontade está inclinada ao bem. E a nossa inteligência, que também é uma coisa que a gente tem já naturalmente em nós, ela está inclinada à verdade, né? Ela está inclinada a buscar as coisas que são verdade. E aí a gente também tem um problema não só de beleza, e vocês têm que concordar comigo, mas também com verdade, né? A verdade ela passou a ser relativa de uns tempos para cá, né? De alguns anos, décadas para cá. E aí a gente teve uma intervenção, né, diretamente no conceito de beleza. Vocês já vão entender por quê. Através da beleza, isso não sou eu que estou dizendo, tá? Isso os gregos antigos, muito antes de Cristo, já diziam. Que é através da beleza que a gente chega na percepção dos sentimentos, né? O amor, né? Que sentimento mais belo, tanto que a gente fala, o amor é lindo. A gente só fala que o amor é lindo porque a gente tem a percepção do sentimento belo, né? Então, através dos sentimentos, da beleza dos sentimentos, da beleza dos afetos e dos sentidos, que aí sim a gente vai para o que está mais claro que é beleza, né? Através do que os nossos olhos veem, do que os nossos ouvidos ouvem, né? Do que os nossos dedos tocam, a gente consegue entender melhor, né? Se aproximar melhor do que é beleza ou se afastar do que é beleza. E a beleza é uma busca natural do ser humano, né? Que aspira o bem e a verdade e que através dessa beleza chega, né? Aos dois primeiros, chega ao bem e chega à verdade e chega à transcendência. O que é a transcendência? Né? A transcendência é aquilo que transcende explicações lógicas, que ultrapassa explicações lógicas. É aquelas coisas que a gente não sabe por que elas, né? A gente só aspira, só sente, só acha. Então, por exemplo, quando a gente aspira o amor, né? Esse sentimento que aspira o amor, a gente não sabe por quê. Que isso é natural do ser humano. Então, todas essas coisas naturais, elas transcendem explicações lógicas. Por que os seres humanos são assim? Por que a natureza é assim? Por que a beleza é assim? A gente não sabe. Então, quando a gente chega na beleza, a gente chega no inexplicável. A gente chega naquilo que a gente não consegue explicar, mas com honestidade, a gente consegue concordar que é algo que transcende, né? Os cristãos ou os religiosos chamam essa transcendência de Deus, né? Que seria a única explicação lógica para explicar tudo isso de uma forma tão natural e tão filosófica, né? Tem uma explicação filosófica que fala: se há fome, há comida, né? Então, se existe uma dúvida, é porque existe uma resposta. Embora, né, no nosso mundo hoje a gente tenha uma resposta que é baseada na crença, na fé, né? Mas quem acredita entende que essa transcendência, ela tem uma explicação, né? Que tá no nosso coração, que tá escrito no coração humano. E o que a gente precisa, né, hoje é uma educação para a beleza, né? Uma educação que para a gente conseguir realmente entender o que é belo, a gente precisa entender as dimensões da pessoa humana. Essas 3 dimensões, que são a intelectual, a moral e a afetiva, né? Em algum momento, quando a gente fala, né, do que mudou nos sentidos externos, do que mudou na arquitetura, do que mudou na arte, do que mudou na moda, afetou essas 3 dimensões, né? O que mudou na moral, o que mudou nos costumes, tudo isso afetou essa educação para a beleza. Porque a gente está cada vez mais distante do belo, daquela coisa naturalmente bela, né? Do que a gente está falando da natureza humana que aspira a beleza verdadeira,
da verdade. Por quê? Porque intelectualmente a gente está falando numa beleza que é relativa, uma beleza que é baseada nos gostos, né? Estou falando de sociedade hoje. A gente está falando numa moral que é o que a gente quiser que seja, né? Que é baseada no que a gente acha que é certo. E a gente está falando numa educação afetiva que não consegue mais fazer o bem, né? Que a gente quer fazer o bem, a gente quer seguir determinadas coisas e não consegue isso. Ou seja, está faltando educação nessas três partes, né? O mundo está tão perdido que a gente não sabe mais o que é essas três partes. E aí, a gente tem que voltar um pouquinho, né? A resposta está em retroceder, né? Retroceder para depois avançar, né? Eu gosto de pensar isso, né? Que eu preciso ir para trás um pouquinho e ver o que se fazia. Claro que não olhar com nostalgia, porque o passado também tem muitas coisas que precisavam ter sido diferentes, né? A gente não é olhar para o passado com aquela nostalgia, aquela oxalá tivesse sido, oxalá fosse como na década de 20, né? Ou como o século passado. Não, a gente tinha muitas coisas ruins. Mas a gente também tinha muitas coisas boas. E uma delas era a educação para beleza. Então a gente tinha a música, né? A gente tinha a música, as artes liberais, elas eram algo que era muito evidente, né? As crianças aprendiam música, a gente ouvia né? As pessoas daquela época ouviam boa música, né? A gente tinha, hoje é incomparável, né? Cientificamente incomparável, porque os efeitos da música clássica, eles são cientificamente comprovados, ou da música erudita, né, ou de vários tipos de música que originam dessa música, que cientificamente nos trazem bons sentimentos, nos conectam com essa beleza da natureza. E o que a gente tem hoje? A gente tem o funk, por exemplo, que cientificamente nos remete às nossas heranças tribais, nos remete ao homem que ia para a guerra, que estimulava aquela força que ele precisava para lutar. Mas hoje, quando a gente ouve funk, a gente não tem mais luta, os homens não estão indo para a guerra, né? O sentido do que se ouve, de se tirou aquelas batidas iniciais que serviam para uma determinada coisa que era boa e se colocou numa sociedade que não é isso que está precisando. Então, quando você estimula o guerreiro, o instinto animalesco, o homem que vai para caça, o homem que vai para luta e coloca ele na sociedade que a gente tem hoje, vocês já sabem as consequências. A gente tinha uma moda que se preocupava com a feminilidade, com a beleza, se preocupava com o conceito de beleza, com o que era beleza, com essa inspiração que era na dignidade das coisas criadas. A gente tinha uma literatura que nos estimulava, que nos educava moralmente, intelectualmente para coisas nobres, para coisas belas. A nossa literatura de hoje, a gente pode dizer isso? E todas as outras coisas, a gente tinha uma arquitetura, né? A gente perdeu a importância da arquitetura, porque a arquitetura realmente se preocupava em copiar essa natureza, e vocês vão ver daqui a pouco em outros slides. E hoje a gente não se preocupa mais. E aí, o que a gente tem como consequência? Como consequência, a gente tem uma relativização, a gente tem a dúvida, a gente tem a desonestidade, a gente tem os gostos, sendo que os nossos gostos, se a gente for confiar sempre nos nossos gostos, convenhamos, ou na nossa vontade, se a gente for se guiar sempre pela nossa vontade, convenhamos que a gente não vai chegar onde a gente quer nunca, né? Nem onde a gente quer, nem onde a gente deveria, nem onde a gente poderia, né? E muito menos a beleza. Então eu trouxe aqui essa imagem, né? Que é uma imagem de uma exposição de arte, que foi o que mudou o rumo da arte, né? Essa é uma exposição de um artista que resolveu colocar uma assinatura no mictório. Ele expôs isso como arte e ele foi extremamente aclamado. E isso passou a mudar o rumo da arte, né? A arte passou a ser o que você diz que é arte e não mais aquilo que copiava as coisas criadas por Deus, que ninguém tinha dúvida que era arte. Ninguém tem dúvida que Da Vinci é arte. Ninguém tem dúvida que Michelangelo é arte, né? Ninguém tem dúvida, e não é puritanismo, porque Michelangelo também tinha o nu artístico, por exemplo. Mas ninguém tinha dúvida daquilo que era algo que era belo, né?
Era belo porque copiava as coisas de Deus. Era belo porque copiava a beleza e o bem, enfim, tinha todos esses conceitos que estavam ligados. A partir daqui, a arte passa a ser relativa e a beleza passa a ser relativa. Vocês têm noção das consequências disso? Vocês já sabem, né? A gente já tá aí vivendo no mundo e já sabe as consequências disso. Mas aí, a verdade passa a ser relativa. Porque se eu digo uma coisa, se eu digo que a beleza são as coisas criadas por Deus e alguém duvida disso, e alguém acredita nessa dúvida, nessa verdade, começo a colocar dúvida e vocês sabem, quando a gente tem dúvida, quando a gente tem insegurança, quando a gente tem certezas, a gente já sabe as consequências. E o bem passa a ser relativo. Olha só como tudo está ligado, né? Como a gente desestruturar aquela estrutura humana inicial do bem que busca, do homem que busca o bem e a verdade, a gente tem como consequência uma confusão de ser humano que é o mundo que a gente tem hoje. Para Aristóteles, tá? Aristóteles, tô falando assim, eu não tô nem citando religião, tô citando filosofia, tá? Para Aristóteles, para ser verdadeiramente belo, uma coisa ela precisa contemplar a verdade e o bem, né? Não apenas estética. Se uma coisa, qualquer coisa que seja, né? Vamos lá, o exemplo da maçã envenenada da Branca de Neve. Era uma maçã bonita esteticamente, mas ela era uma mentira, né? Aquela maçã era uma mentira, né? A Branca de Neve, ela confiou. Você passa a colocar a dúvida, você passa a colocar a crueldade, você passa a colocar algo. E se eu me guiar somente pelo estético, por aquilo que a minha vontade de comer aquela maçã, a minha vontade de ir pelo belo que o mundo diz o que é belo, pela moda, enfim, pela música que está na moda, pela música que todo mundo ouve, pela roupa que todo mundo veste, eu começo a ter a dúvida. Eu começo a ter a incerteza. E aí eu vou me afastando do bem, né? Por quê? Porque a maçã da Branca de Neve, é isso que eu quero que vocês reflitam, ela não é feia. Ela não parece feia. Ela não parece ruim, né? Pelo contrário, a proposta é muito boa. Mas a gente precisa de muito mais para decidir. A gente precisa de muito mais do que a beleza estética. A gente precisa de muito mais para decidir, para tomar as decisões. Por quê? Afinal de contas, a nossa natureza está sempre aspirando o bem e aspirando a verdade. Então, se a gente vai contra ela, a gente vai ter como consequência a infelicidade e a feiura, que está sempre disposta, né? Está sempre à nossa disposição. Então, para começar, tá? E é essa a mensagem que eu quero trazer aqui para vocês. A gente precisa voltar ao conhecimento filosófico inicial. A verdade não é relativa, a grama é verde, você precisa ser honesto para concordar com isso. O bem não é relativo, uma boa ação, quando é boa de verdade, é reconhecida por todos. Não existe lado, não existe partido político, não. A boa ação, ela é reconhecida. Quando existe a dúvida, duvide, porque se existe a dúvida é porque talvez não seja tão bom assim. E a beleza não é relativa. Ai, dá até um alívio pensar isso, né? A beleza não é relativa. E como que a gente vai fazer para reconhecer, então, se tá tudo tão perdido, né? Olhar para a natureza, olhar para as coisas criadas, aprender com ela, né? A beleza está na harmonia. Isso é matemático, né? A sequência de Fibonacci, depois vocês podem procurar mais, pesquisar mais no Google, tem muita coisa. A sequência de Fibonacci era uma sequência matemática que verificou, né? Fibonacci era um matemático que verificou que todas as coisas criadas por Deus seguiam uma harmonia, né? A beleza estava na harmonia e na proporção, né? Todas as coisas, seja o céu, seja uma plantinha minúscula, seja uma concha, tudo estava dentro de uma beleza matemática, e as pessoas reconhecem isso como belo, ninguém duvida disso, né? E também estava no ser humano, e também estava numa folha, e também estava em tudo, absolutamente tudo.
E o ser humano, aí voltando naquilo que eu já falei lá no início, e o ser humano sempre copiou isso, né? Na arquitetura, a arquitetura tinha sequência de Fibonacci. E ninguém duvida, a gente ainda está fazendo peregrinação, a gente está ainda viajando para conhecer essas obras, né? Para conhecer o Coliseu em Roma, para conhecer coisas que foram criadas e que ainda são reconhecidamente belas por todos. Todo mundo reconhece essa arquitetura como bela. Agora, ninguém vai fazer uma peregrinação, ninguém vai fazer uma viagem turística para conhecer o que a gente está construindo hoje, que tem paredes e que funciona como um local para estar, mas que não tem beleza nenhuma. Porque a gente está falando em algo que funciona, né? Ok, é uma casa, tem teto, tem 4 paredes, mas está esquecendo da beleza, está esquecendo da importância da beleza, né? E também da questão da durabilidade, da verdade, enfim, de várias coisas que estão atreladas não só à estética, né? Mas ao bem e à verdade. A gente tem isso na arte. A sequência de Fibonacci, não sei se vai dar para ver aqui, mas depois vocês podem pesquisar, ela estava na arte. Os artistas sempre tentaram reproduzir ela, né? Por isso que a arte, ela não é só pintar, jogar tinta numa tela. A arte, ela tem uma lógica e para ser harmônica, para ser reconhecidamente bela, a gente precisa seguir essa proporção que é da natureza, que não é eu que inventei, né? Que transcende a nossa explicação, que transcende o nosso entendimento, né? Que não fui eu que inventei, não foi você que inventou, foi criador, né? E aí a gente vem pra moda, né? Que é o meu campo hoje, mas que, gente, a gente não tem ideia das consequências que essa distorção de beleza na moda provocou na sociedade. Elegância vem da palavra eligere em latim, que significa eleger o melhor, escolher o melhor, de acordo com as circunstâncias. Quando a gente vê uma mulher elegante, né, me desculpem, a gente, assim, todo mundo está construindo isso, até eu estou buscando essa elegância, mas quando a gente vê uma mulher elegante, não temos dúvida, a gente não tem dúvida, a gente reconhece, a gente pode falar, eu não usaria essa roupa, eu não usaria essa cor, mas ela é elegante, né? Dentro do que ela é, dentro da sua essência, ela é elegante. Ninguém tem dúvida. A gente tem e também não tem dúvida em relação ao bem, que aquela roupa faz, em relação ao que aspira, né? Aos sentimentos que nos estimulam quando a gente vê uma mulher ou um homem elegante, porque não é só o feminino que pode ser elegante, né? Pelo contrário, todo mundo pode ser elegante na sua forma de se vestir e não só na sua forma de se portar, na sua forma de falar, na sua forma de agir. Por quê? Porque o bem, a beleza, né? A beleza, a verdade, ela não está só no exterior. Pelo contrário, eu gosto de pensar, né, que isso para mim foi a maior sacada de ter, assim, para mim foi a confirmação de que beleza não é só exterior. Quando eu comecei a conhecer velhinhos, pessoas de 80, 90 anos que tiveram uma vida linda, mas que não tinham mais beleza exterior, né? A beleza exterior, ela acaba lá pelos 50, 60 anos, a gente não tem mais a jovialidade, a gente não tem mais como disfarçar a nossa feiura interior. E a gente troca 5 palavras com essa pessoa e começa a ficar encantado com ela, apaixonado por ela. A gente começa a ver que pessoa linda. E essa beleza que a gente está falando é uma beleza que é interior, que transcende no exterior, que a gente olha para aquela pessoa e nos traz bem-estar, e nos traz bons sentimentos, e nos traz autenticidade, e nos traz vários outros adjetivos que a gente poderia falar aqui, que são remetidos à beleza. Pelo contrário, e aí para quem conhece aí o livro O Retrato de Dorian Gray, o que era o Retrato de Dorian Gray, né? Ele vendeu a sua alma para ter eterna juventude. Aparentemente ele estava jovem, mas ele não conseguia esconder o interior feio dele. E aí o retrato era verdade, o retrato era aquela feiura, o retrato era aquela coisa interna feia. Então ele comprou a eterna juventude dele e ao mesmo tempo ele era ridículo, ele era feio, ele era grotesco. E isso acontece também, tem muita gente que está enchendo de cirurgia plástica, e a gente já não sabe mais que idade a pessoa tem. A gente é capaz de dar mais para ela, porque aquilo gera dúvida, porque aquilo gera, sei lá, incompatibilidade entre a idade que a pessoa tem e aquilo que ela é. Enfim, isso causa uma dúvida tremenda. E a gente já não tem mais, a gente se afasta da beleza, do bem e da verdade. Vocês conseguem entender?
como tudo tá ligado, como o interior, o exterior, as nossas ações, o que é belo, uma boa ação, o bem, o amor, as boas ações que a gente pode fazer pelo próximo e ao mesmo tempo o jeito de se vestir, ou a arte, ou a arquitetura, quando a gente copia essas coisas criadas por Deus, a gente não tem dúvida, é belo e ponto, né? Isso que eu quero que vocês pensem, né? E como que a gente pode chegar, né? Como é que a gente pode nos educar? Meu Deus, esse é o ponto, né? A gente precisa voltar. E aí eu digo pra vocês, a gente precisa de novo voltar atrás, né? A gente precisa, através da música, através da contemplação da natureza, através da arquitetura, através da moda, através dos filmes, através da literatura, a gente precisa voltar atrás e ver o que esse tempo tem a nos ensinar e ver o que de novo está sendo feito, porque muita coisa nova, a gente tem a tecnologia que não tinha antigamente, né? E que é maravilhosa para a gente poder espalhar essa beleza que é a verdadeira beleza, né? Que está atrelada ao bem e está atrelada à verdade. E aí a gente consegue de novo, né? Formar o nosso imaginário, que aí está o ponto, né? O que é formar o nosso imaginário, né? Os nossos pensamentos, eles são gerados pela memória, né? Tudo que a gente pensa estava ali na nossa memória, o que a gente viu. Então a gente precisa reformar o nosso imaginário. E como Santa Teresa dizia, a imaginação é a louca da casa. Então se a gente não tá, o que a gente está consumindo, os produtos exteriores que a gente está consumindo vão formando a nossa imaginação. E a gente precisa necessariamente reformar o nosso imaginário. Todas as disfunções, elas estão na nossa memória. Elas estão nos conceitos errados de bem, beleza e verdade. Então a gente precisa reformá-los, a gente precisa ver como uma praga mesmo as coisas ruins que a gente consome, né? Os filmes que a gente consome, as músicas que a gente ouve, a gente precisa ver como, sei lá, uma pílula vermelha, ou azul, sei lá, uma pílula de veneno mesmo, veneno, essa é uma boa palavra, né? E os pensamentos que a gente tem geram as nossas palavras, que se transformam em ações, que se transformam em hábitos, que moldam o nosso caráter e que significam, no fim das contas, o nosso destino. Vocês têm noção disso? Né? É por isso que eu quero chacoalhar vocês. Se você chegou até aqui nessa aula, exatamente esse trajeto que eu quero que vocês pensem. Nós somos responsáveis pelo nosso destino, sim. Só que eles começam na formação do nosso imaginário. É aí que a gente precisa reformar, né? Todo esse consumo cultural que nós temos, né? A gente precisa, por quê? Porque os nossos pensamentos geram as nossas palavras, que geram as nossas ações, que vão ocasionar, né? Vão criar os nossos hábitos, que vão moldar o nosso caráter e vão significar o nosso destino. Né? Não dá mais para voltar atrás. O que você já fez já era, deixa para trás. Mas a partir de hoje, você pode, né? Você pode ter ações melhores. Você pode ser uma pessoa menos egoísta, você pode ser uma pessoa menos invejosa, você pode ser uma pessoa que se arruma mais esteticamente, que se veste melhor, que busca conhecimento para estar mais bem vestida ao mundo, mais elegante, se afastando daquilo, ouvindo menos músicas que não vão te levar a nada, que vão te gerar pensamentos ruins, né? Que você vai, sei lá, filmes, séries, o que você está fazendo com o seu tempo, como você está criando o seu filho, né? O que você está deixando para o mundo é o que vai delimitar o teu destino. Então não tem desculpa, você já sabe isso. Conhecimento liberta, conhecimento te dá poder, mas conhecimento também te dá responsabilidade. Falar isso aqui pro mundo é a minha missão, mas você também tem que me ajudar. Então eu quero falar isso, a gente tem muito mais coisas para falar e agora já indo pro final, né? Porque essa aula já era para ser de meia hora só. Hábitos ruins vão significar mais vícios, que nos dá menos liberdade. A gente quer fazer o bem e não consegue. Então, os nossos hábitos ruins, que é aquilo do outro esqueminha, vão gerar menos liberdade. Todo mundo tá falando, eu sou livre porque eu quero fazer o que eu quero. Não, você é livre quando você faz o que você quer fazer de verdade. Não que você quer, mas você sabe que é o bem pra você, né?
Tem um bolo de chocolate na minha frente, mas se eu comer aquele bolo inteiro, eu vou passar mal. Então a minha liberdade está em falar não para aquele bolo sem sofrer com isso, que é uma questão de hábito, né? A temperança, as nossas virtudes, elas são uma questão de hábito, né? E começa lá com os nossos pensamentos. Hábitos bons vão gerar virtudes, que vão significar mais liberdade. Eu escolho o que eu quero fazer em cada momento, eu escolho porque é o bem para mim, porque eu tô buscando o bem e a verdade. Isso significa felicidade. Por isso que eu tô falando que essa aula é de $1 milhão, porque quem não quer felicidade? As pessoas compram a felicidade achando que é a beleza, achando que é a juventude, a eterna juventude, achando que é não ter rugas, achando que é ter mais dinheiro, achando que é ter carros, e não. É eu conseguir nesse momento fazer o que é bom pra mim. Não necessariamente o que eu quero, o que a minha vontade me diz, mas o que é bom pra mim, né? O que é aquilo que vai ser bom. Que é eu fazer exercício físico, que é eu acordar cedo, que é eu trabalhar mais, que é eu ficar com meu filho, que é eu ter paciência com meu marido e não gritar com ele, que é eu me vestir melhor, porque isso vai me dar mais autoestima, isso vai me dar mais autoconfiança e, consequentemente, eu vou ser, né, uma filha melhor, uma amiga melhor, você uma profissional melhor. Essa é a nossa missão. E começa com a formação do nosso imaginário, que começa com um consumo melhor da beleza, com reformar o nosso conceito de beleza, com perceber que é importante sim, que é essencial, que pode mudar o mundo, pode mudar o teu mundo, pode mudar a tua vida e pode mudar das pessoas que estão ao teu redor. Então, por favor, né, se você gostou desse vídeo, me manda um recado, como eu já disse lá no início, planeja para eu dar essa palestra pessoalmente, assim que essa quarentena acabar, na sua cidade, no seu estado, no seu país, não importa onde seja, porque é importante, a gente precisa reverberar essa beleza e levar mais beleza nas nossas ações, no nosso jeito de se vestir, no que a gente ouve, né? Para que as pessoas olhem para nós e vejam esse bem, essa verdade, e vejam beleza de verdade, tá bom? Se vocês gostaram, me mandem recadinho, esse feedback é muito importante, tá? Eu vou postar mais aulas mais técnicas, do que eu chamo do mapa da beleza, né? Como é que a gente faz isso na prática, dicas práticas pra gente recuperar em cada uma das áreas da nossa vida, tá? Inclusive através das cores, inclusive através do nosso estilo, né? Inclusive através de tudo. Espero que vocês tenham gostado, que eu possa ter compartilhado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu sei que esse conteúdo aqui é um pouco... é pra mexer com vocês, tá? Porque tem muita coisa pra gente aprofundar nele, né? Se vocês tiverem alguma ideia pra gente aprofundar ou pra rever, né? A gente pode rever, a gente pode aprofundar. Eu não queria que ficasse muito longo, mas isso aqui é trabalho de uma vida, isso aqui é trabalho de uma tese, isso aqui é trabalho dos filósofos na antiguidade de décadas, de séculos, enfim. Então tem muita coisa pra gente aprofundar e eu estou aqui, ó, à disposição de vocês pra espalhar beleza, porque eu sei que faz diferença, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo!